Oi, gente! Hoje eu vou falar sobre birra e manha das crianças pequenas. Antes de começar, já vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal se não forem inscritos, acionarem as notificações para receber os vídeos novos, compartilhar esse vídeo se vocês conhecerem alguém que poderia se beneficiar. E comentem. Esse tema surgiu de comentários, certo? Então, por que será que as crianças pequenas fazem birra, né? É interessante da gente pensar sob o nosso ponto de vista, o ponto de vista do adulto, é um comportamento ruim, né? Tem essa palavra, né? Essas palavras birra e manha tem uma conotação ruim. Nossa, é criança chata, né? Coisa irritante. Para a criança é apenas uma forma de se comunicar. Então, uma coisa que ajuda muito para a gente ficar menos irritado com a situação de birra e de manha é a gente pensar sob o ponto de vista da criança e não sob o nosso. Porque aí a gente fica irritado, né? Porque a gente já tem esse conceito formado. As crianças não. Elas não sabem que elas estão fazendo birra. Elas estão se comunicando de um jeito irritante para nós. Mas para elas é uma manifestação viável, né? Elas estão emocionalmente envolvidas com aquilo, estão manifestando aquela emoção. Apenas isso. Para a gente entender esse comportamento, é interessante a gente pensar assim, o que acontece com seres humanos a partir do momento em que ele nasce? Ele começa a se deparar com as frustrações. Por quê? Ele começa a sentir necessidade de coisas que antes ele não sentia. Ele precisa agora de se manifestar, de alguma forma ir atrás daquilo que ele deseja, daquilo que ele precisa. Antes, quando ele estava lá dentro da barriga da mãe, era tudo confortável, tudo acontecia sem ele pensar, né? Vinha de forma automática. Ele não sentia fome, ele não sentia sede, ele não sentia frio, né? Então, era muito confortável. E a criança, a partir do momento em que ela nasce, ela se depara com uma série de situações que trazem para ela desconforto. Então, ela sente frio, ela sente fome, ela sente sede e ela precisa de se comunicar para obter isto, senão ela morre até se ela não for atendida, né? E os pais tentam suprir essas necessidades atendendo a criança. Então ela chora, você vai lá, tenta dar mamadeira, né, o peito, sei lá, se é fome, ou se é sede, ou se é frio, ou se é alguma dor. Então você tenta fazer alguma coisa, você se relaciona ali com o bebê, né, para que ele obtenha aquilo que ele precisa. E aí a criança vai crescendo e ela vai se deparando com esse mundo externo, né? Onde as necessidades não são prontamente atendidas, tá? É muito diferente de como era lá atrás. Mas a criança pequena, até 3, 4 anos, ela ainda carrega essa forma precária de entender, né? Como que funciona essa questão da obtenção das coisas, né? Do que a gente quer. Então, elas tentam emitir aquele comportamento que sempre funcionou. Por quê? Ela tinha fome, ela recebia o alimento. Ela tinha frio, ela era agasalhada, né? E aí, vamos supor que ela esteja, sei lá, passeando com os pais e queira alguma coisa, queira um brinquedo. Para ela, para a criança, não é muito diferente de querer comer, né, querer a mamadeira e obter a mamadeira e querer o brinquedo e ter o brinquedo. Para ela é apenas o desejo, a obtenção de um desejo. Ela não tem essa maturidade para entender, não, peraí,
Brinquedo não é uma coisa de extrema necessidade, né? Custa dinheiro. Para ela não é assim. Para ela é quero, né? Sentir desejo, tem que ter. E, de certa forma, os pais atenderam a essa expectativa, certo? Até por necessidade, tem que ser assim, né? Então, o que a criança tem que aprender é distinguir o que pode esperar, o que não pode, o que se pode ter, o que não pode. Então, quando ela tá dando a birra, né, tá se manifestando ali, emitindo aquele comportamento, é porque ela está se sentindo frustrada. A emoção que está imperando ali naquele momento é a frustração. A minha expectativa não está sendo atendida. Então, o que acontece com o adulto, né? Ele está ali se relacionando com a criança e a criança deu a birra. Se ele entra dentro daquele comportamento, se relaciona com aquele comportamento da criança, ou seja, se ele conversa com ela, se ele às vezes até dá o que ela quis, ou se ele fica bravo, às vezes bate ou ameaça falando, né, que vai embora ou que alguém vem pegar. Tudo isso ele vai estar dando para a criança a falsa ideia de que ele está tentando fazer alguma coisa para suprir aquela necessidade dela, como era lá atrás com a mamadeira, porque quando ela queria a mamadeira, a gente dava, certo? Quando ela estava com frio, a gente cobria. Então, por que quando eu quero brinquedo, você não vai me dar? E aí ela começa a se comportar dessa forma, dando birra, querendo obter aquilo. E se o pai e a mãe vão ali, começam a argumentar, começam a fazer alguma coisa, a criança extrai daquilo ali o que ela imagina que é. Quer dizer, minha mãe, meu pai estão prestando atenção. Eles vão atender, né? Eu vou conseguir aquilo, porque eles sempre me dão o que eu quero, certo? Só que para nós é assim, a gente dá a comida, a gente não vai dar o brinquedo não é necessidade básica, mas para criança isso passa batido, não é assim. Então a melhor forma da gente se envolver nessa situação é a gente praticando a indiferença. Eu sei que não é fácil, porque são situações em que a gente se envolve, né? Educação é um relacionamento. Então, a gente está envolvido também emocionalmente. A gente está com raiva, a gente está irritado. Às vezes, a gente está até vexado, né? Até se sentindo envergonhado, porque a criança, às vezes, está dando um show, né? Em uma festa, em algum lugar que tem gente, né? Então, a gente quer que aquilo acabe. E aí, a nossa tentativa de fazer com que a criança pare, a gente começa a se relacionar. Às vezes dá o que ela pediu, às vezes bate, e aí a criança vai entender tudo que ela não precisava, que ela não podia entender, porque a gente não quer dar continuidade àquilo, a gente não quer dar corda para aquilo. A gente quer que ela aprenda que isso aqui não vai ter continuidade, não é assim que funciona. Então a gente tem que ficar indiferente. A gente tem que continuar conversando, se a gente estivesse conversando, a gente tem que continuar no celular, se estivesse no celular, lendo, certo? Fazendo qualquer coisa que não seja se relacionar com aquela situação, com aquela emoção, aquele comportamento da criança, tá? Às vezes a gente está em situações em que tem outras pessoas envolvidas, familiares, né? Avós, não, vem aqui com a vovó, não deixem. Vocês têm que... É muito importante para a criança aprender sobre essa frustração, certo? Ela precisa de aprender que não é tudo que ela quer que ela vai obter, certo? Então, a avó, a tia, a madrinha, os padrinhos, né? Eles têm que se afastar. Você está educando ali a sua criança para que ela se torne um adulto bem-sucedido, que é aquele adulto que sabe que o mundo não é exatamente como eu desejo. O mundo é o mundo e eu tenho que me adequar a ele e não o contrário, tá? Esse é um ensinamento, gente, fundamental para as crianças. É muito importante que elas aprendam desde cedo que não dá para se obter tudo que a gente deseja, certo? Espero ter contribuído com essa reflexão e até a próxima. Tchau!